Marcos, capítulo 5, versos 24 ao 31, uma passagem muito conhecida. E diz assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão. Repita, multidão. Eu apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes tudo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Repita, multidão. E tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararia. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão. Diga, multidão. Ele disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão, repita, multidão, e aperta, e dizes: quem me tocou? Verso 34. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Antes de você sentar, fale esta palavra para o seu vizinho, teu irmão que está ao seu lado. Diga a ele: a multidão não impedirá da sua vitória. Você está glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, encontramos neste capítulo 3 milagres que o Senhor fez. 3 milagres diferentes que trouxe mudanças de vida. Primeiro milagre: Jesus cumpre o seguinte: eu expulso o demônio. Quando houve a tempestade, Jesus estava a caminho de Gadara, uma cidade de Decápolis, 10 cidades, e que lá havia uma pessoa que era cheia de demônios, demoniado, conhecido como demoniado de Gadara, ou gadareno. E Jesus enfrentou com seus discípulos uma tempestade. Ali Jesus faz um milagre também, provando para aqueles seus discípulos que ele tinha poder sobre a natureza, pois ele era também criador. E quando chega lá, Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Jesus então mostrou aos seus discípulos que ele tinha poder sobre os demônios, não somente na natureza, sobre a natureza, mas ele tinha poder também sobre os demônios. O demônio daquele homem, ele fica liberto. Ele queria ser com os discípulos, e Jesus: não, faz o seguinte, vá para a sua casa, e lá você então converse com os seus amigos o que você recebeu. Então aquele homem curado se tornou um missionário. Esse foi o primeiro milagre, o capítulo 5. O segundo milagre é que nós estaremos falando aqui nesta noite. E o terceiro milagre foi a ressurreição da filha de Jairo. Jesus provando: eu tenho poder sobre a natureza, eu tenho poder sobre os demônios, eu tenho poder também sobre a morte. Porque quando eu chego com vida, eu chego com alguém que dá vida. Eu sou a ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Mas Jesus, o que estaremos pregando nesta noite, ele vem. Glória a Deus. E ele também tem poder sobre as doenças. Então Jesus é totalmente completo para fazer milagres da terra. O que nos ensina os milagres desse capítulo é que não há impossibilidade para Deus, seja o que se tornaria o mundo, porque David falava isso para os hebreus. Então era uma mulher totalmente marginalizada.
esperando o dia de morrer. Mas, queridos irmãos, nem sempre é verdade aquilo que o destino determina. Por quê, irmão? O Senhor Deus é um Deus de transformação. Às vezes, o médico pode determinar o seu destino. Às vezes, o advogado pode determinar o seu destino. Aleluia. O companheiro no colégio, da igreja, pode determinar o seu destino, dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai conseguir resolver os seus problemas, que a cura não virá, que você já está determinado para o final, mas Deus ainda tem que dar a última. Será que ele já disse não tem jeito mais? Quantos e quantos testemunhos a gente tem ouvido e pessoas já terminal, já está na última, já despediu até da família, e o Senhor chega e diz: não acabou. Uma história. Aleluia. Talvez você já ouviu alguém dizer para você que você não vai conseguir os resultados que você espera, mas eu vim com uma notícia nesta noite do profeta de Deus. Sim. Porque Jesus está aqui, Ele está para visitar a sua vida e transformá-la. Agora tinha mais um problema. Aquela mulher tinha a multidão. Ela partiu de onde estava, sabendo que Jesus estava passando por ali. Ela ouviu falar que Jesus operava. Porque, irmãos, você ouvir é uma coisa, para você ter experiência. Você ouve, mas não decide. Você tem que ouvir e decidir e determinar. Você obtenha a resposta. Aquela mulher ouviu, ela poderia, talvez, fraca, perdendo sangue, ter gastado tudo, simplesmente ela poderia, logo que está falando que esse mestre chamado Jesus cura, eu vou tentar, vou conversar com ele, vou explicar a minha situação, vou clamar a ele, mas não. Que fé inabalável dessa mulher. Ela disse: se tão somente eu tocar na vestes dele, olha o que ela disse: se eu tocar nas vestes dele, serei curado. Ela disse: talvez eu vou curar. Quem sabe eu vou ser curado. Quem sabe amanhã, depois, daqui a um ano, eu serei curado. Ela disse: se eu tocar, presente, se eu tocar na veste, eu serei presente. Ela estava determinando que, naquele momento, que daqui a um pouquinho a vida dela seria outra. Ela disse: serei curada, eu vou lá. Irmãos, mas quando chega, eu esqueci. Esse texto me chamou a atenção. Eu estava lendo alguns dias atrás. É uma pregação que a gente já fez, que eu já fiz várias vezes. Eu estava relendo. Falei: Senhor, tem alguma coisa a mais. E o Senhor me fez eu observar isso todas as vezes que a Bíblia fala dentro de um texto. Isso é teologia. Quem fez teologia sabe disso. Quando um texto fala de 3 vezes ou mais a mesma palavra, é porque tem algo interessante ali. Porque a Bíblia foi trazida do hebraico, e o hebraico é feito de números, então de códigos. Então, todas as vezes que tem 3 vezes ou mais a mesma palavra no texto, é porque está chamando a atenção para algo espiritual. Então, quando eu observei, eu vi que logo falava sobre a multidão 1, multidão 2, multidão 3, multidão 4. 4 vezes, no mesmo texto.
na mesma passagem. Então eu observei o seguinte, irmãos: a multidão, quando a Bíblia fala sempre de impedimento. Havia um dia um cego e que ele viu um movimento, um barulho. Como ele não enxergava, ele só via o barulho, ele perguntava: o que está acontecendo? E alguém disse: olha, o que está acontecendo é Jesus. Quando ele viu, opa, essa é a oportunidade. Irmãos, quando Jesus está presente na igreja, não perca a oportunidade da impedindo. Diz: fica quieto, moço. Jesus está passando, tem tanta coisa para ele fazer, você fica gritando aí. Ele não se importou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se importou com a multidão. Ele queria gritar. E Jesus parou. E ele recebeu o que ele tanto clamava. A multidão, ela pode tirar, então, impedir que você receber o melhor. A multidão também pode tirar a sua visão de Jesus. A multidão, ela pode distorcer e não deixar que você tenha a visão que você quer de Jesus. A multidão pode dizer: esse Jesus que você serve não é da forma que você pensa. Esse Jesus que está na Bíblia não é aquele Jesus que você escreve. A multidão, ela pode influenciar, e nos dias atuais o que está acontecendo mais é a multidão influenciando para que as pessoas percam a visão. Um moço, cobrador de impostos, que era pequeno, era baixinho, e ele viu que ia passar Jesus. Ele disse: eu preciso ver quem é esse Jesus. Tanto se fala dele, eu preciso conhecer. Talvez muitos de nós não conhecemos Jesus como Zaqueu conheceu, porque ele foi com uma visão de conhecer e saber como Jesus era. É necessário que você saiba quem é Jesus, o que ele faz, como ele é, o que ele é. Você tem que ter um relacionamento com ele para saber o que ele pode fazer. Quando Zaqueu viu, Zaqueu ficou desesperado. Eu preciso ver. Eu vou me esconder aqui, porque a multidão, quando me vê, vai me chamar de ladrão, vai dizer que eu sou cobrador de impostos. Não vão me aceitar nem chegar perto de Jesus. Então eu vou ver muito longe, mas eu vou ver, eu quero crescer. Lá vai Zaqueu, sobe no mar e fica de lá, e a multidão vem aproximando. Ele deve ter se encolhido entre as árvores. Não deixa ninguém me perceber que eu estou aqui. Eu vou ficar aqui escondido, para que o outro dele passar, eu possa ver. Ele falou: deve ser aquele que estiver chamando mais atenção dos outros. A multidão vem, mas no meio deve ter aquele que vai chamar a atenção. Eu não conheço, mas eu vou ter que identificá-lo no meio da multidão. Ele não sabia que aquele dia, por causa de uma decisão de ver Jesus, a sua vida seria transformada. Então, queridos irmãos,
chegou bem debaixo da árvore, ele ficou procurando. Quem será? Quem será? Deve ser aquele. Não, é aquele. Não, aquele que está ali mais no meio da jogar, está juntando mais próximo dele, apertando, deve ser ele. Jesus chegou bem perto, olhou para cima e disse: Zaqueu, essa é a Glória a Deus. Aquilo palpitou o coração dele, como ele descobriu. Desce daí, hoje convém que eu pose na tua casa. Irmãos, que maravilha quando nós podemos saber que Jesus hoje, se chegasse aqui no nosso meio, de uma forma que nós pudéssemos vê-lo, enxergá-lo, tocá-lo, ele dissesse: pastor, missionário, irmã, eu quero posar na tua casa. Que maravilha, porque se você já sabendo que a presença dele na sua casa, a transformação, a unção, a glória, a vida, a salvação, a perdão de pecados, a vida do Senhor Jesus na sua vida é coisa maravilhosa. Oh, meu Deus, a multidão, ela pode tirar a visão. Glória a Deus. A multidão também tem duas coisas interessantes que aconteciam na vida de quem seguia Jesus. A multidão e os curiosos. Na multidão e os discípulos. Os curiosos queriam saber e ver os milagres, ver o que estava acontecendo. Até saduceus, fariseus caminhavam juntos. Os fariseus sempre procurando alguma coisa para condenar Jesus, mas estava lá no meio da multidão. Mas os discípulos não. Os discípulos não queriam por curiosidade, os discípulos queriam por relacionamento. Tanto é que Pedro, quando Jesus conversando que estava chegando próximo à sua hora, com Pedro disse: ó Senhor, e para onde nós iremos daqui? Se somente tu tens falado aqui do eterno. E discípulos, não venha crente por curiosidade. Discípulo não vai para o abrigo por curiosidade. Discípulo não vai por culto de consagração por curiosidade. Discípulo não vai para tocar o instrumento porque sabe fazer alguns acordes. Não, discípulo se envolve por relacionamento.